Paz de Cristo, sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você e irei falar sobre paciência. Antes de trazer a mensagem, convido você a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e ativar as notificações para se manter informado sobre o que postamos. E também, se for do seu agrado, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram César Ferreira 2428 e Facebook César Ferreira. Nas nossas redes sociais também postamos todo o conteúdo do canal. Quero tomar como base o Salmo de número 40, verso 1, que está escrito: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência significa uma virtude baseada no autocontrole emocional, isto é, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis. E é sobre isso, à luz das Sagradas Escrituras, que eu irei trazer uma mensagem de Deus para você. Meus amados irmãos, quando abrimos as Sagradas Escrituras, são inúmeras as referências bíblicas, porém irei trazer apenas algumas para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer à sua memória outras passagens bíblicas e algumas situações no decorrer que eu for transmitindo a mensagem. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 está escrito: porque necessitais de paciência. Amados irmãos, a paciência ela é de extrema importância em nossas vidas. Já li um livro chamado O Poder da Paciência. Recomendo que vocês depois leiam. É um livro muito maravilhoso, tem um legado importantíssimo. Depois vocês leiam. Amados irmãos, a necessidade de termos a paciência é para suportarmos as aflições da vida. Pois em Tiago capítulo 1, verso 3 está escrito: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Muitas das vezes Deus se utiliza de certas situações para nos provar, para que venhamos a amadurecer e tenhamos paciência. Como disse em Hebreus 10, 36, necessitamos, porque necessitais de paciência. Peça paciência a Deus. Quando abrimos a Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8, a parte A do versículo, sabe o que é que fala lá? Sede, pois, irmãos, paciente. Sede vós também paciente. Então a Bíblia manda que sejamos pacientes. Não peça paciência a Deus. No mesmo livro de Tiago, no capítulo 5, verso 10, está escrito: meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e a paciência dos profetas que falaram no nome do Senhor. Quando abrimos as páginas das Sagradas Escrituras, a qual chamamos de Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, vimos os profetas que falavam no nome do Senhor e tiveram bastante paciência para passar o que eles passaram. Então, também no versículo 11, a parte B de Tiago, do capítulo 5, está escrito: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Jó foi um homem muito paciente. Convido você a ler depois o livro de Jó, tem 42 capítulos, parece ser um livro grande, não é tão grande, mas tem um conteúdo maravilhoso de uma pessoa que de fato foi paciente. Mesmo sem entender nada, porém Deus estava no controle e ele foi paciente e Deus deu coisas maravilhosas a Jó, acrescentou tudo em dobro, está escrito na palavra do Senhor. E também, para que você venha entender, a Bíblia diz em Romanos 5,3 que está escrito que sabendo que a tribulação produz a paciência. Muitas das vezes, algumas situações adversas vêm em nossa vida para forjar o nosso caráter, para nos lapidar, para que o Senhor venha nos dar a paciência, porque iremos enfrentar lutas maiores, pois aqui na terra nada é fácil. Aqui na terra, repito, nada é fácil, pois no versículo 4 de Romanos capítulo 5 está escrito que a paciência, a experiência, a esperança. Veja, vou repetir, Romanos 5, verso 3 e 4, está escrito que devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e veja, a paciência produz a experiência a esperança. Então tudo é um processo que passamos e tudo contribui para o nosso bem, mesmo que não estejamos entendendo, meus amados irmãos, mas é isto que a palavra do Senhor nos assegura e devemos tomar posse, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E em Romanos, capítulo 12, versículo 12, a parte B diz: sede paciente na tribulação. É feito, a minha esposa fala, o melhor momento para você mostrar que você é uma pessoa paciente e centrado é no momento da luta. Como é que você vai mostrar que tem uma bonança?
Não tem condições. Às vezes eu fico até assim um pouco nervoso. Ela chega para mim, rapaz, é nesse momento aí que você tem que mostrar que você deve fazer a diferença. E minha esposa tá certa. Por que ela tá certa? É porque é minha esposa? Não, irmãos. Ela tá certa porque ela é uma serva de Deus e está seguindo a palavra do Senhor. Eu tenho aprendido muito com a minha esposa. E tem homens que são egoístas, viu? Às vezes a esposa fala, a mãe, a prima, a colega de trabalho, seja lá quem for. Mas vamos usar aqui o exemplo da esposa, como é no meu caso. E às vezes tem pessoas que não querem ouvir o que a esposa fala. E Deus mandou Abraão escutar Sara. E Deus está mandando você também escutar a sua esposa. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então eu tenho certeza que tem muitas mulheres sábias que querem dar direções aos seus esposos, namorado, noivo, marido, amigos, colegas. Às vezes as pessoas fazem vista grossa. Que Deus dê sabedoria a esse povo, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, a Bíblia fala, sede paciente nas tribulações. Veja só, quando abrimos a Bíblia em João 16:33, Jesus Cristo diz que no mundo teríamos aflições. Salmo 34:19 está escrito que muitas são as aflições do justo. 2 Timóteo 3:12 está escrito que os que querem servir a Cristo piamente padecerão perseguições. Jesus Cristo disse em Mateus 7,14 que o caminho é estreito e apertado. Jesus Cristo também disse em Mateus capítulo 7, verso 34, que basta cada dia o seu mal. Os dias não são fáceis, são dias difíceis de manejar. E nós, como os cristãos, servos do nosso Deus, temos que fazer a diferença. Não somos seres humanos perfeitos, somos pessoas falhas, sim, sabemos disso, porém, temos que nos esforçar e mediante as lutas, mediante as adversidades e as tribulações advindas em nossa vida, que possamos, irmãos e irmãs, pedir paciência a Deus e até para esperar no Senhor. Sabemos que Deus não tarda, Deus é perfeito. Tem pessoas que dizem, Deus não tarda e nem falha. Não, Deus nem tarda e nem falha. O relógio da providência divina nem é adiantado nem atrasado, tem hora certa. Veja o que é que diz o Salmo 40, que lemos como texto base dessa mensagem. Está escrito, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Certa feita, estava eu e minha esposa fazendo um culto doméstico, e ela trouxe a palavra na noite, a gente louvava, eu dava um versículo, e às vezes ela que dava o versículo, e ela leu esse texto. Quando ela leu esse texto, ela disse a seguinte expressão, ela disse, César, quando nós esperamos em Deus, há um mover dos céus a nosso favor. E é verdade, veja o que está escrito aqui, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, isto é, Deus se moveu em favor do salmista. Assim, Deus, quando você tiver paciência, Ele vai estender a destra dele poderosa sobre a tua vida, e haverá um divisor de águas, isto é, haverá uma nova história na tua vida. Deus vai fazer coisas gloriosas e maravilhosas, mas para isso você tem que obedecer ao Senhor e ser paciente. Peça paciência a Deus. Amém? Um forte abraço, meus irmãos. Te vejo no nosso próximo vídeo.